Irmãos, não vamos entrar em todos os detalhes, porque o tempo passa. Veio a primeira civilização, Caim matou o seu irmão Abel. Vejam bem como Satanás é astuto. Ele percebeu que Caim talvez fosse a semente da mulher, que imediatamente derrotá-lo-ia. Sim. E vendo que o seu irmão Abel tinha uma propensão espiritual muito grande, ele pensou que, acabando com um e com o outro, o seu reino no mundo seria absoluto. Não haveria uma geração de homens e mulheres a louvar e a enaltecer o Senhor. Ele sabia também que, apesar da queda, Deus conseguiria atingir todos os seus objetivos. Não pensem, os irmãos, que o nosso Deus foi surpreendido com a queda, com o pecado de Adão e Eva. Não, senhores, Deus é um ser proativo. Tão logo o homem peca, Deus tinha o remédio, a redenção em nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Com o veneno do pecado, o antídoto, o sangue de Cristo. E Satanás começou a perceber isso. Ele é um grande teólogo, só que não pode prever as coisas. Mas a boa notícia é que nós aqui podemos, sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Satanás jamais poderá saber as coisas que sabemos, porque temos a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é realmente um ser extraordinário. No entanto, diz Paulo que nós conhecemos de todas as astúcias. Não somos um inimigo qualquer que Satanás possa derrotar ao seu bel prazer. Não, senhores. Sabem por quê? Quem luta contra Satanás? Deus luta contra Satanás, irmãos? Não. Deus não luta contra Satanás. Deus não luta contra ninguém, porque na história sagrada não temos aquilo que se chama de dualismo, ou seja, a eterna luta. Deus não precisa lutar contra ninguém, nem contra Satanás, porque Satanás é a sua criatura também. Quem luta contra Satanás é a senhora esposa, de joelhos. É o Senhor, pai de família, que todos os dias, mesmo cansado, reúne a sua família no culto doméstico. São os senhores pastores que jejuam e labutam em oração para levar as suas ovelhas ao reino de Deus. Mas alguém poderá perguntar: pastor, ora, se Deus não precisa lutar contra Satanás, se ele é tão forte, ele não poderia ter derrotado o diabo, tão logo este se revoltou contra ele, tão logo este colocou as suas unhas de fora? Irmãos, o nosso Deus tem uma justiça processual. A sua justiça segue processos e instâncias. Ele é um ser justo. Ele sabe quando punir as suas criaturas. Ele poderia de imediato ter destruído Satanás e, aparentemente, o problema do mal e do pecado estaria resolvido de vez. Mas, caso aquele arcanjo ungido, ou querubim ungido, melhor dizendo, se ele não tivesse pecado, será que Adão e Eva estariam livres de contrariar as leis de Deus? Não, senhores. Sabem por quê? Porque o homem é um diabo em potencial.
O Senhor Jesus certa vez disse para os discípulos: não escolhi eu a vós 12, no entanto, um de vós é um diabo. Porque o homem, através do seu livre-arbítrio, pode contrariar as leis do Senhor, e as contraria. E mesmo no Éden, Adão e Eva, sem a concorrência de uma tentação externa, poderiam ter contrariado as leis de Deus. Por esse motivo, Deus tem um tempo para todas as coisas. Às vezes sofremos uma injustiça e perguntamos ao Senhor: Senhor, eu estou sendo injustiçado, estão mentindo contra mim, caluniam-me, cerceiam, se pudessem matar-me-iam. E tu, Senhor, ficas indiferente a tudo isso? Porque não destróis a esse adversário agora? Mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para aquele adversário. Ele quer que aquela pessoa se arrependa, volte para Ele, arrependa-se de todos os seus pecados e iniquidades. No caso de Faraó, houve aquelas 10 pragas, mas não foram propriamente pragas, mas 10 oportunidades para que Faraó se arrependesse de seus pecados, e ele não o fez. Às vezes você pensa: eu estou sendo castigado, é uma luta atrás da outra, uma tribulação atrás da outra. Senhor, por quê? Que castigo é esse? Pergunte: que oportunidade é esta, Senhor, porque eu não a mereço? Que oportunidade é esta, Senhor, porque eu não a mereço? Mas se você não se arrepender, aí vem o juízo em definitivo, e você poderá inclusive perder a alma. Satanás, aquele querubim ungido, não teve oportunidade alguma para se arrepender. Por quê? Em primeiro lugar, ele não fora criado imortalizável como nós. Fora criado imortal, sem a possibilidade de morrer e receber em si o juízo do pecado, ou o salário do pecado, que é a morte. Em segundo lugar, o seu pecado representou uma blasfêmia consciente contra o Espírito Santo, porque não somente nós, seres humanos, mas os santos anjos também são habitações do Espírito Santo. A igreja é a habitação por excelência do Espírito Santo. E quando o querubim ungido revoltou-se contra Deus, naquele momento ele pecava contra o Espírito Santo e fazia-o de forma consciente. E todos os anjos que não lhe seguiram a rebelião receberam 2 institutos após a aprovação. Em primeiro lugar, receberam o instituto da impecabilidade, os anjos que não seguiram o querubim ungido, Satanás. E em segundo lugar, receberam o instituto da elegibilidade, porque os anjos na Bíblia são chamados de santos e eleitos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E os anjos que não seguiram a Satanás, a cada dia que passa, tornam-se melhores. Eles continuam com o livre-arbítrio, sim, mas o seu livre-arbítrio leva-os a servir o Senhor a cada vez mais. A sua propensão hoje é servir e amar a Deus a cada dia. E Satanás?
é o inverso disso. A cada dia que passa, o diabo odeia mais a Deus, mais a igreja, mais a Israel e mais os céus. Não adianta colocarmos um ímpio no céu, ele o odiará. Para entrar no céu, o crente deve almejar por estar lá, chorar por estar lá, derramar todas as suas lágrimas para estar lá, porque você verá face a face o Senhor Jesus Cristo. A primeira civilização não deu certo, porque logo Satanás, por intermédio da primeira cidade chamada Enoque, criada por Caim, não vamos confundir este Enoque com o santo profeta que, aos 365 anos de idade, foi arrebatado para estar com o Senhor. E a partir dessa cidade chamada Enoque, a iniquidade alastrou-se por toda a raça humana. Nós não sabemos quanto tempo durou esse período entre a criação de Adão e o dilúvio. Alguém fez um cálculo que daria em torno de 2.315 anos. Eu não sei se esse cálculo está certo ou não, porque foi feito com base nas genealogias bíblicas. O que eu posso garantir é que houve um período muito grande, provavelmente entre 2.500 ou 3.000 anos. Então, quantos seres humanos havia na Terra nesse período? Talvez 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões, eu não sei. Mas a Terra achava-se bem povoada, bem cheia. E a sociedade humana tornara-se já complexa. E Satanás já era um sociólogo por antonomasia, porque usou os eventos sociais, os fenômenos sociais, para levar toda aquela civilização à ruína. E qual foi o pecado daquela civilização? Foi a blasfêmia coletiva contra o Espírito Santo, porque diz o próprio Deus: e o meu Espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carne, continuamente carne. Ora, o coração do ser humano estava tão endurecido que não se curvava sequer à evidência do juízo do Éden. Pensemos bem, o Éden, até o dilúvio, ainda estava entre as regiões do Tigre e Eufrates. E para que o ser humano nele não entrasse e se apropriasse do fruto da árvore da vida, o Senhor colocara um querubim cuja espada rodeava o jardim constantemente. E todos viam que havia algo estranho naquele jardim. Era a espada do anjo, e nem assim eles temeram. Irmãos, milagres, portentos, maravilhas não levam a pessoa à santificação. O que leva à santificação é a obediência à palavra de Deus. Sabem por quê? As duas gerações que mais presenciaram milagres na história sagrada foram destruídas e perderam-se. A primeira foi a geração do Êxodo. Já imaginaram os filhos de Israel quantos milagres e portentos presenciaram? No entanto, aquela geração morreu por causa de sua incredulidade. E a segunda geração foi a do próprio Cristo. Eles presenciaram milagres, coisas extraordinárias, a ponto de o próprio Senhor ter dito que se em Sodoma e Gomorra
aqueles penitentes houvessem presenciado aqueles milagres, Sodoma e Gomorra estariam até hoje. Irmãos, o milagre não leva à santidade, mas a santidade produz verdadeiros milagres. Um povo santo opera sinais, não para ser mais santo, mas porque é santo. E numa igreja santa, curas divinas, sinais e maravilhas, profecia, línguas estranhas, interpretação, salvação de almas mesmo sem apego, irmãos escolhidos para o santo ministério já tendo aqueles dons de Efésios 4 e 11, e toda aquela civilização pereceu. Toda aquela civilização. Mas alguém poderá dizer, pastor, os homens antigamente viviam tanto tempo assim? Será que as datas não eram contadas de forma diferente de hoje? Ora, eles usavam a contagem do ano lunar, mas entre o ano lunar e o solar a diferença é pouquíssima, talvez de 4 ou 5 dias, mais ou menos. Os homens viviam quase que milenarmente. Por quê? Eles ainda não estavam totalmente corrompidos geneticamente. Antes do dilúvio havia boa comida, boa água. A mesologia ou ecologia não havia sido ainda deteriorada. E diz-nos certo estudioso que em redor da terra havia como que um escudo aquoso, porque a Bíblia fala sobre as águas acima da expansão e abaixo da expansão. Então os raios solares não incidiam como hoje sobre a terra. Havia como que um filtro. Quem disse filtro? Exatamente isso. Havia como que um filtro. Mas após o dilúvio, a situação muda. E observem, meus irmãos, que se fizermos uma comparação entre Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 11, nós vamos perceber o quê? Que a idade dos seres humanos vai caindo gradativamente. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969, Sem chegou a uns 600 anos, Abraão a 175 anos, Jacó 147 anos, e o livro de Gênesis, que começa explodindo em vidas e criações, termina como? E José morreu, foi embalsamado, e o seu corpo foi colocado num caixão. Ele morreu com quantos anos? 110 anos. Algo hoje verificável em muitas sociedades.